Para quem a gente não disse bom dia a todos e a todas. Um obrigado especial para a diretora que nos apoia aqui, os colegas professores que atuam aqui. O cafezinho estava gostoso, chocolate, Nescau, né? E realmente é emocionante, né, essa forma que vocês, o Edson, encontram de não só ficar lá na universidade, mas fazer o caminho que as pessoas que trabalham por aqui, etc., tem que fazer sempre para ir para lá, né? Para buscar médico, para buscar, de repente, um nível mais elevado de escolaridade, etc., etc. Eu acho que essa é uma primeira observação da qual a gente se educa, a gente aprende aqui com vocês. E segundo, vou fazer uma pequena introdução sobre esse tema, sobre trabalho, classe, etc. E depois a gente dialoga, né? Porque às vezes a pergunta ou a complementação do colega ajuda a gente a andar mais. Eu estava dizendo para o Edson que ele ontem usou uma palavra, a gente usa escola integral, educação integral. E ele usou uma palavra que é muito mais forte. Educação, nós temos direito a uma educação por inteiro, né? Eu estava dizendo que se a gente senta numa mesa, né, que tem tapioca, tem ovo, tem, sei lá, cuscuz, tem café, tem leite, etc., a gente quer comer um pouco de tudo, né? Por inteiro. A gente não quer só ter direito a comer uma coisa, né? Então, esse intercâmbio, esse olhar com olhar é muito mais interessante, às vezes, que uma conferência, etc. Segundo aspecto é que, se a gente entende o trabalho na sua coisa mais simples, né, a gente vai entender melhor também como é que se constituíram as classes. As classes sociais não são uma invenção, são fruto de um processo histórico, né? Então, lá, se a gente for ao livro 1 do Capital, ou lá nos manuscritos, mas lá no livro 1, o trabalho é uma atividade vital, está da vida. Que os homens, as mulheres, os seres humanos, com seus braços, sua psique, seu intelecto, se relacionam com a natureza e buscam transformar a natureza neles mesmos. Quando vocês tiram a saída aqui e fazem o creme, né, como é que chama? O vinho do açaí. E quando colocam aí a farinha, isso foi um movimento da mente e do corpo. O açaí não veio pronto, ele foi elaborado. Veio e que nós nos transformamos um pouco de açaí. Eu ontem, lá no Rio, de vez em quando como o açaí, mas aqui tem outro gosto, lá é uma goroba, né? Então hoje é só um pouco de açaí, eu poderia dizer isso. Aquele açaí que entrou aqui me alimentou, né? Então veja que é muito concreto esse conceito de trabalho. E em transformando a natureza, nós transformamos a nós mesmos. Então, o Ronaldo diz uma coisa interessante. A natureza é contraditória, porque ela nos dá a vida, mas ela também é rebelde com isso. Se eu entrar nessa floresta e estiver a onça, eu não souber que a onça é um risco, e quando ela é um risco, essa natureza, que é uma natureza já animal, né? Mas da qual nós somos parte também, nós somos uma anta evoluída, eu digo sempre, né? Uma onça evoluída, né? Então, ela se torna um risco para a gente. O mosquito que traz a febre amarela, etc., é um ser da natureza, né? Então, a humanidade é uma questão contraditória. Isso, ao mesmo tempo que a natureza nos é absolutamente necessária e nós somos parte dela, ela também tem que ser, por nós, confrontada, modificada, etc., etc. Então, eu acho que é a coisa mais concreta. Agora, durante muito tempo, teve essa ideia que essa natureza que não nós era inesgotável, né? O ser humano podia desmatar, o ser humano poderia poluir, o ser humano poderia encher, acumular populações e não ter saneamento básico. E agora nós começamos a sentir
que esta forma do ser humano se relacionar predatória, né, e não uma forma de diálogo, de equilíbrio, etc., está se tornando uma ameaça. Tanto que até pouco tempo não se falava em ecologia, na verdade. Ecologia como currículo, só quando começa a ser problema. Então, o trabalho é uma atividade vital. Por isso que o trabalho é um direito. Porque se você nega a alguém essa relação, você começa a matá-lo. Imagine se os habitantes dessa comunidade, eles não pudessem ter acesso ao peixe, não pudessem ter acesso ao açaí, enfim, a todas as coisas que... vai se alimentar do quê? Tartaruga, vai se alimentar do quê então? A água não podia ser propriedade de alguém, a terra não podia ser propriedade de alguém, ela teria que ser disponível, porque é parte da nossa própria vida, né? Então, o trabalho, as formas, e aí a distinção entre o trabalho como, aliás, eu dizia, o trabalho como direito, mas também o trabalho como dever. O açaí não chega por um boto, né? Não é o boto que traz o açaí, né? Nem um anjo, nem o demo, né? Como dizem, nem o demo. Para pegar o açaí, o que tem que fazer? Tem que ir a ele não vem a gente, né? Então, não é justo que alguém só coma a coisa pronta, porque é difícil, ele lá tem que passar, sujar o pé, na verdade, correr o risco da cobra, se é calor você sua, enfim. Então, se é direito, também é dever. Por isso que nós escrevemos muito lá sobre o trabalho com o princípio educativo, etc. A gente de repente vê, não é bem assim. Na verdade, o certo é o princípio formativo do trabalho. Isto é, se você não educa uma criança desde pequena a dizer, olha, você é um ser da natureza, que se você não colabora, você começa a se educar como uma classe exploradora, olha como se constitui a subjetividade da classe. Se alguém, o Gramsci diz, se alguém é criado como um mamífero de luxo, o que é um mamífero de luxo? Exatamente esse cara que espera sentado que todo mundo sirva, né? E alguém vai fazê-lo e você naturaliza que alguém, que o empregado, ou o filho da tua empregada, faça isso, né? Então, eu acho que é mais correto, eu brinco, mas quando eu deixo, não, a ordem das coisas é, essa atividade vital, ela é nela educativa, né? Isto é, se a gente não a incorpora desde pequeno, a gente naturaliza outra, que é que os outros, é natural que os outros façam por mim. Então, eu acho que, e ali, essa é a compreensão, o Marx fala isso com uma imagem bíblica. Diz que o trabalho é uma atividade antidiluviana. Quem não sei aqui qual é o conhecimento da Bíblia, eu estudei com o Padreco, né, até os 15 anos, então li muito Bíblia. E eu gostava, e tinha uma parte da Bíblia meio pesada. O Antigo Testamento é meio pornográfico, né? Mas enfim, deixemos o Antigo Testamento lá. O que é a fábula da Arca de Noé? Noé soube que viria o dilúvio e a humanidade ia desaparecer, mas ele foi encarregado de salvar um casal de cada espécie e fazer uma jaulinha separada, né? Não dá para misturar cobra com ouriço, né? Porco espinho. Então Noé trabalhou 40 dias e 40 noites. Então o Marx diz, o trabalho é uma atividade antediluviana que pelo trabalho, na verdade, a humanidade se salvou, se você quer dizer. Então, essa é uma forma que sempre haverá. Ou vocês imaginam que o ser humano vira anjo, né? Pode haver tecnologia, pode haver o que seja, mas um quantum de atividade vital, né, do ser humano sair, digamos, do seu estado inerte e buscar, mediado pela tecnologia ou não, a sua reprodução todo dia, é uma atividade que a humanidade vai levar desde sempre. É uma condição sine qua non. A outra coisa, as formas históricas que assumem esta atividade. Aí vem a questão das classes sociais, das relações sociais.
Então, o que define a forma de trabalho são as formas que os seres humanos vão se relacionar. Vocês podem entrar no Google, né? Tem de tudo ali, né? Mas ele ajuda muito. Entrem lá. Engels, discurso de Engels, na despedida ao lado do túmulo de Marx, no dia que Marx foi enterrado. Sempre a gente, quando perde um amigo, é muito difícil falar no cemitério, né? Dá uma despedida, um irmão, já perdi 3 irmãos, me despedida no cemitério, coisa mais, a gente fala mais com o coração do que com a mente, na verdade. Ali, o Engels diz, olha, a humanidade perdeu um grande homem. Fez muitas coisas, acertou outras, errou outras, mas assim como o Darwin nos ajudou a entender a reprodução das espécies, ele nos deu algumas chaves para entender como funciona a sociedade. Ele teve milhões de adversários, nenhum inimigo. Aí é o Ronaldo falando do Gaudense, né? Vai dizer, meu amigo Gaudense não teve inimigo, teve. É um amigo que, né? Claro que Marx teve algum inimigo, né? Mas diz, ele nos deixou, tudo pode ser esquecido, na verdade, ele não diz isso, mas 2 coisas o torna notável e imprescindível. 2 pequenas leis. Leis no sentido de formas que estruturam a sociedade. A primeira é muito simples, que primarity em latim é primeiro de tudo, o ser humano tem que comer, beber, vestir e ter um teto. Vocês não vão encontrar ser humano que não necessite dessas coisas. Beber, por exemplo. Se a gente não bebe, morre. Se a gente não come, morre. Mas também se a gente, dependendo, ficando peladão aqui, dá tudo bem, né? Porque calor. Mas peladão e peladona, a 40 graus abaixo de zero, como dá, por exemplo, no Canadá, você morre em poucos minutos. Morre em poucos minutos. Né? Então, vestir, comer e ter um teto. Você falava da questão inóspita da natureza. O que o cara faz? Você defende, você se defende do instinto dos bichos. Né? Você tem cobra, você vai tentar. Você tem, enfim, insetos, você tenta se defender deles, etc. Então, essa é a lei primeira. Sempre haverá essa lei primeira. Então, nós não podemos começar a entender a sociedade nem pelo Estado, nem pela política, nem pela religião. Porque, de acordo com como se organiza essa forma de produzir a vida, é que nós vamos ter um tipo de Estado, um tipo de sistema educacional e um tipo de organização da sociedade. Entende? Então, olha que... E a segunda lei qual é? Como isso funciona no capitalismo. O Marx nos herdou isso, que é exatamente a propriedade privada dos meios e instrumentos de produção para gerar mais propriedade, explorando outros. Então, mas eu vou... porque chegar aqui a especificidade, então nós temos que ver qual é a especificidade disso. Então, como é que surgiram as classes sociais? O mundo, quando a gente vê a história humana, os homens primeiros viviam num equilíbrio total com a natureza. Nós temos ainda aqui comunidades que vivem, têm suas regras, têm seus deuses, têm seus mitos, mas eles entendem que se pescam todo o peixe hoje, amanhã não vai ter peixe. Então há um equilíbrio, há um sentido de equilíbrio. E aí um filósofo chamado Anaxágoras dizia que o homem pensa porque tem mãos. A primeira tecnologia foi essa. A mão, né? Eu mesmo como filho de agricultor, lá, eu tenho 70, né? A mãe plantava ervilha. Você conhece ervilha? Porque às vezes eles são cultura. Só em lata. Eu plantei ervilha. Né? Como é que a gente plantava? A gente pegava uma enxada, deixava a terra fofa, enfiava o dedo. Depois o dedo começava a doer, a tecnologia é o pauzinho, né? Aí vem a máquina. Hoje tem tudo automático. Ótimo que a máquina faça isso. Mas dependendo como a máquina entra na relação social, essa máquina me ajuda, mas destrói outro. Por exemplo, existe um movimento com o qual eu trabalho muito, MST,
Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. Como é que você pode imaginar? Olha, vamos concretizar o que é relação de classe. Como é que você pode imaginar que exista gente sem terra num continente como esse? Que o Japão não tenha terra, eu entendo, para todos. É um arquipélago. Que a Áustria não tenha tanta terra, eu entendo. Mas o Brasil, então olha uma especificidade nossa aqui, da crueldade do ponto de vista da relação de classe. Então, as classes são historicamente construídas. Qual foi o primeiro momento? Porque nós tivemos um momento de comunitarismo, o comunismo, essas palavras são demonizadas, mas são muito, na história são muito bonitas. Comunidade é que comunga junto, né? Que está junto, que não pertence a mim só, mas que pertence ao coletivo. O comunismo é que todo mundo colabora e cada um de acordo com a sua possibilidade, mas todo mundo tem direito. Tem direito à água, tem direito à cultura, enfim, tudo isso foi sendo descaracterizado, etc. Primeiro momento que surge uma relação de classe, a classe não é uma coisa, a classe é uma relação assimétrica, é uma relação de dominação de uns sobre outros, de um poder sobre o outro, em benefício de uns e em não benefício de outros. Então, a primeira luta que se deu quando apareceu o excedente. Vamos pensar aqui nessa comunidade. É uma comunidade que vive numa harmonia comunitária e de repente começam a produzir mais açaí do que consomem. Com quem é que vai ficar o excedente? Aquilo que sobra. Aí começa o primeiro indício da classe. Não é meu. Isso é meu. E vem pela força, até pela força física. Então, e segundo, quando as comunidades começaram a crescer, se tornaram nômades, começaram a andar e começaram a encontrar outras comunidades, né? Aí começaram a pelear umas com as outras para tomar as coisas das outras. Sobrevivência. É um animal que anda para sobreviver. E aí, quando domina o outro, fica com a propriedade, e inclusive povos que matam o outro para comer, antropófagos. Né? Nós tivemos isso. Povos que matavam o outro, como a gente come a anta não sei se come aqui, né? Cobra, a gente come, jacaré quiseram me dar, mas não me deram. Quiseram me aprontar uma, diretora, me dizer que era pirarucu para esse capial aqui, mas ele não conseguiu o jacaré, bem feito, né? Então veja, então vem aí já outro elemento, que dá a primeira origem de classes sociais, da escravidão. A escravidão antiga é diferente da escravidão depois da modernidade. Escravo, o que é? Na verdade, você destrói o outro, você coloca o outro para trabalhar para você. E aí o sentido de escravo da história, escravo não é considerado um ser humano, é considerado um meio de produção, porque o escravo aqui no Brasil, por 380 anos, foi vendido como boi. Por isso que na literatura alguém disse já que o escravo era um boi que falava, era um animal que falava. Então, a escravidão foi a primeira forma de classes de alguém que se tornou dono de outros, pondo o outro para trabalhar para ele. A escravidão dominou todo o período da antiguidade, evidentemente que foi aqui outra coisa. Estou me estendendo demais? Outra coisa, sempre nós estamos falando aqui em classes fundamentais, isto é, aquelas que estruturam aquela forma histórica de um tempo. Mas aí no meio existem homens livres, existem grupos intermediários. Por exemplo, na República Platônica, quem é pedagogo aí, né, era interessante ler a paideia. Não é a mesma coisa que pai d'égua, não. Isso é muito bonito aqui. Isso é uma das coisas mais bonitas aqui, é chamar alguém de pai d'égua. Ou égua, né? E lá para o sul é palavrão. Na paideia, o que Platão vai dizer? O que é uma sociedade bem estruturada? É uma sociedade onde quem deve governar é o filósofo. Mas por que o filósofo? Philos, amigo, sofé, sabedoria. O filósofo é o amante da sabedoria, ele está mais próximo de Deus. E Deus não gosta dos broncos. Olha como você legitima a dominação. Hoje, então, os deuses devem ter
pé da vida, porque estão usando Deus como se usa bolacha na boca de quem não tem dente. Como, né? Deus, o jogador de futebol, então, de um lado um reza para Deus, do outro diz, como é que vai ficar Deus? Vai torcer para o Remo ou para o Paysandu? Vai torcer para o... Né? Então Deus é usado... Então Platão diz, quem deve governar? Não, pedagogo, filho, e ele vem dos homens de ouro aos homens de barro. Quem é o homem de barro? O ser humano de barro. O que nasce deficiente e o velho, e são inúteis para a sociedade. Tem que matar. Tem que morrer. Ele não presta mais para a sociedade. Então, sempre que nós vamos analisar a história, nós vamos ver que as classes fundamentais se montam sobre uma tríplice coisas. Como se organizam comer, beber, ter um teto, vestir, como se justifica isto, sempre são ideologias, ou é Deus, ou é a natureza humana. Eu dou aula sobre isso num semestre, então não tenho como... E logo, formas de organização para reproduzir isso. Então, a Idade Média, quais são as classes? O clero, a nobreza, formam, digamos, a classe detentora do poder do feudo e do poder sobre os servos e os escravos. Já há servos em latim, que também é escravo, mas aí há uma diferença. O escravo, propriedade de alguém, o servo não é alguém que trabalha na tua casa e tem alguns direitos, ele tem usufruto de algumas coisas. Mas se a gente olha o que era o servo da Idade Média, ele, por exemplo, tinha a gleba de terra, ele produzia para si, e o excedente tinha que dar para quem? Para o dono do feudo. E ele tinha que pagar uma série de impostos, por exemplo, tem a ponte. Ele tinha que pagar imposto para pagar a ponte, para passar a ponte. Ele ia para o moinho, moer farinha, ele tinha que pagar imposto. Ele tinha que pagar o casamento do filho do nobre. Ele tinha que pagar para enterrar o filho no cemitério. Olha, entre na internet, os impostos dos servos. Então a gente vai concretizando o que é uma relação de poder e classes fundamentais e classes intermediárias, grupos intermediários, que se espalham e as classes fundamentais disputam esses interesses. Né? Qual é a forma nossa Desculpe. Então, até aqui nós temos a exploração é naturalizada. Ela é entendida como existem seres humanos inferiores e como tal, não matar um escravo e matar um porco era a mesma coisa. Eu me eduquei numa escola unidocente no campo, onde tinha a comunidade dos Guaranis. Guaranis, vários todos, de Guaranis perto. E era o Estado, até a Constituição de 88, as comunidades originárias, chamadas índios, mas que são comunidades originárias, eram considerados não cidadãos e considerados não aptos, considerados como crianças. Né? E, portanto, eles eram, lá no sul, as comunidades, eles não podiam sair das comunidades. Eles eram confinados aí, só saíam nas férias. Né? Mas veja, matar um índio, bater num índio, até a Constituição de 88 lá, não tinha nenhuma penalidade. E até a Santa Madre Igreja Católica Apostólica Romana, quando morria um índio, você não enterrava no cemitério, porque índio era ímpio, não tinha alma, não era batizado, e portanto não pertencia ao gênero humano. Olha então, a igreja, mesmo a igreja, e aí a distinção entre religião e fé. Eu gostei muito daquela literatura que diz a religião contra o cristianismo. Né? As religiões são históricas, a fé você tem ou não, mas essa é outra história. Né? Mas aí, veja a mentalidade que se tinha sobre o índio. Foi preciso haver luta para dizer não, as comunidades indígenas são seres humanos que foram antes de nós, vieram aqui construir isso que nós estamos vivendo aqui, etc. Então, mas de todo modo, as classes sociais que foram se constituindo, a exploração era naturalizada. E até ali não existia uma figura da propriedade privada para gerar mais propriedade. E aí nós vamos entender o que são as classes fundamentais no capitalismo. O que é propriedade no sentido ontológico, isto é, inerente ao ser humano? Propriedade é você poder apropriar-se daquilo que você necessita. Então,
Oxalá todo mundo tivesse a propriedade de uma casa, né? Oxalá todo mundo tivesse a propriedade de um meio de locomoção coletivo, ou enfim, tivesse esse direito. Oxalá, enfim, propriedade como valor de uso, quanto mais nós termos, melhor, qualifica a vida, né? Eu costumo dizer o seguinte, que eu andei muito tempo de pé no chão. Pé no chão. Não tinha como comprar sapato para 9 filhos lá no campo, meu pai e minha mãe. Então, andar no frio de pé no chão, a gente acostuma. As comunidades aqui não andam de pé no chão, do ponto de vista, as comunidades originárias, aí você vai, inclusive cria-se uma proteção no pé, uma casca no pé embaixo, que nem espinho entra. Jogava futebol na neve, de pé no chão. E hoje, pegar minha neta, meu neto fazer isso, morre, literalmente, não tem. Então, assim como a tecnologia, né, Botmore diz, nós não temos que ser contra a tecnologia, mas a tecnologia entra em que relação social? Então, a tecnologia como valor de uso é a extensão de membros e sentidos humanos. Quanto tempo nós demoramos para vir atravessar de Cametá até aqui? 20. E quem vem com o remozinho, quanto demora? Mas com remo pequeno? 1 hora. E se ele não tem remo? E se ele não tem barco? Não vem. Então, veja que bela definição. Tecnologia, quando o valor de uso é extensão de sentidos humanos. Esse nosso querido amigo está aqui, fica aqui meia hora, 1 hora e pouco, e daqui a pouco pega a lancha e hoje à tarde vai estar trabalhando lá em fim de tarde em Belém. Isso é graças à tecnologia. Mas quem é que dispõe dessa tecnologia? Então aí a gente começa a sentir como se constitui essa nova forma de classe burguesa ou capitalista. Burguesa